para a Helenira, da Intersindical. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, ministro Rex. Boa tarde, ministro Marinho. Boa tarde, a companheira Juscelia Vargas, que é minha companheira lá de Santa Catarina, professora em nome de todas as centrais que estamos aqui. Eu sou Helenira Vilela, professora do Instituto Federal, coordenadora geral do Sinasef e da Direção Nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que é a única central cuja secretária-geral é uma mulher, a companheira Nilza Pereira. Estou aqui junto com meu companheiro Alexandre Aguiar e a minha companheira Magda Borges. Bom, rapidamente, acho que concordar com tudo que já foi dito até agora é uma urgência no Brasil, mas acrescentar um elemento da cultura, que para nós é muito importante, que a gente sabe que existe um fascismo que continua ameaçando o Brasil, né? A gente que vem de escola está aí sofrendo as consequências, e que a gente vê também uma tentativa desse fascismo de colocar, que criou o 8 de janeiro, o 12 de dezembro, colocar nas costas do próprio governo essa pressão, né, com tudo que aconteceu ontem. E aí a gente acrescenta o fato de que esse debate que a gente está fazendo vai ter que passar também por mobilização em defesa do governo, e essa mobilização depende da gente conseguir conversar com a classe trabalhadora a partir de elementos concretos do governo. O governo precisa nos ouvir, e um desses elementos é justamente a regulamentação. Nós somos quase 12 milhões de servidores e servidoras públicas no Brasil, e eu vou sempre repetir, a ministra Esther já ouviu, mas acho que o ministro Marinho não, que a grande maioria são mulheres, somos servidoras públicas, né? Em grande maioria. Então, inclusive, você fazer uma regulamentação que garanta melhores condições de trabalho em geral no Brasil para um serviço público significa fazer uma política de equidade de gênero, porque você vai melhorar as condições de trabalho em sua maioria das mulheres. E aí, concordar com alguns elementos e acrescentar que, além do, o decreto 11.411 não responde tão bem assim a nós servidores federais, não, né? A ministra sabe que é um primeiro passo, a gente precisa de outros passos em relação à questão dos servidores, da liberação dos servidores federais, né, do mandato classista. Mas um outro elemento, por exemplo, é a IN54, que de fato a Intersindical entende que, pelo exemplo, a forma como o governo federal se posiciona acaba atingindo todos os serviços públicos nacionalmente. Então, você ter uma instrução normativa do governo em vigor que diz que tem que cortar ponto no primeiro dia, por exemplo, no caso de uma greve, é uma coisa que para nós é complicada. E nesse bojo de uma série de questões, a gente acha fundamental a regulamentação e fundamental que o governo já está, né, o governo federal, no caso dos servidores federais, dando o exemplo e fazendo a negociação. E aí, por último, falar da importância realmente que a gente tenha uma composição do GT que seja uma câmara bipartite, que a gente tenha representação das 10 centrais e que a gente consiga celeremente realmente apresentar, até para a gente melhorar a nossa conversa e fortalecer essa mobilização de apoio e defesa da democracia no governo e do governo democraticamente eleito que todos nós ajudamos a eleger. Então, a Intersindical deixa o nosso abraço, agradece a oportunidade e acha fundamental que a gente realmente consiga instituir esse diálogo o mais célere possível, mas com todas as representações dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente do Serviço Público Federal. Obrigada.